Joga pra cima, viu? Não quero conversa fiada comigo não, viu, paião? Sem muito lelê, sem muito lalá. Hoje é segunda-feira mesmo. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho, para que a gente possa começar tudo como deve ser, né? Deixa eu ver agora se a gente já está transmitindo ao vivo e em cores pelo YouTube. Esperando o Humildes Online, tá? Esperando aí, pai. Agora eu já entrei, já tô aqui. Não tem mais nem o que esperar mais. Espera mais o quê? Né, Risadinha? Espera mais o quê? Olha, 9h18, mandar um abraço à minha amiga Wilma. O Wilma é lá da WR Autopeças. WR Autopeças, que fica situada, agora sim, meu amigo Leopoldo, fica situada lá no Agnello Costa, né? Loteamento Agnello Costa. Um abraço aí, o Wilma, que está plugada aí com a sua equipe, né, de apoio aí no portal Humildes Online. Já abriu aqui, Rezadinha? Ah, tá. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui com o nosso fundão aqui, parceiro. Ah, solte. Isso. Quem mais? Alan Marta. Alan Marta. Isso. E quem mais? Beto Mel. E quem mais? Jorge Vando. E quem mais? Daniel. E quem mais? Sandro Prates. E essa é minha banda. A Fuda. Vai. Sem muita conversa fiada, viu? Não tô afim de onda comigo hoje não, viu? Tá. Depois não reclame. Depois eu não quero caô, viu? Bom, olha a hora, 9h20, 9h20. Hoje é aniversário de Vitória do Espírito Santo, na cidade de Vitória. O fidalgo português Vasco Fernandes Coutinho desembarcou em terras brasileiras em 23 de maio de 1535, disposto a aplicar nas terras recebidas do rei Dom João III toda a sua fortuna com o comércio na Índia. Compartilha aqui, porque lá está procurando negócio de Lelê. Bom, como... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, tá aí. Eu estava onde, Risadinha? Toda a sua fortuna. Como a data de sua chegada celebrava-se o dia de Pentecoste, ele resolveu batizar sua capitania do Espírito Santo. Naqueles tempos nada era fácil. Vasco Fernandes teve que enfrentar violentas batalhas contra os índios goitacazes, numa das quais acabou se refugiando na ilha em frente, onde fundou uma nova vila. Assim havia a Vila Velha, a Vila Nova, mas as batalhas continuavam e, por causa da vitória, os portugueses contra os índios, a Vila Nova passou a se chamar-se Vitória, né? Rapaz, os caras chegaram invadindo tudo, viu? Invadindo tudo, sem muito lelê, sem muito lalá. Aniversário de São Luís do Maranhão também hoje, né? Diferente da maior parte das capitais dos estados do Brasil, São Luís do Maranhão não nasceu pelas mãos dos portugueses. Foram sim os franceses que aportaram nas terras maranhenses e deram início à capital do estado. Daniel de la Touche e François Rosillet comandaram uma expedição que cruzou o Oceano Atlântico durante 5 meses até chegar à ilha, que batizaram de São Luís, uma homenagem ao rei francês Luís XIII, em 8 de setembro de 1612. Os franceses planejavam fundar ali a França Equatorial, mas apenas 4 anos depois já haviam declinado do projeto e regressado para casa, né? Os portugueses foram para cima e o bicho pegou daquele jeitinho. Fundação da Universidade de Harvard, também nessa data, né? Primeira exibição da estátua de David Michelangelo,
E hoje é dia mundial da alfabetização. Então, dia mundial, vamos dar um abraço aqui, né, aos professores, uns aplausos a esses guerreiros, né, que trabalham com alfabetização, a todas as escolas de humildes. Todas as escolas humildenses, né? E um abraço, um ótimo dia para todos nós, né, que estamos plugados no portal Humildes Online, também através do YouTube, né? Olha lá aqui como eu sou bonito, ó, que beleza, é uma coisa linda, precisa ver, né? É uma coisa fantástica, né? Pelo amor de Deus. Você vê assim, você cai para trás de tanta beleza. Não sabe se você cai de desespero, não sei o que você vai cair, não. Aqui você cair, você vai. Meu Deus. Pelo amor de Jeová. Pelo amor de Deus. 9h23. Galera, eu vou ser verdadeiro com vocês, né? Antes das notícias, antes da gente abrir o bloco de noticiário, eu vou tomar aquele café, velho. Não vou mentir, um cafezinho aqui e já volto com vocês, tá certo? Então não saia daí. Eu só peço a vocês, pelo amor de Deus, não saia daí. Fique plugado que daqui a pouquinho as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. As notícias que marcaram o Brasil e a Bahia, você vai ouvir aqui em seu portal Humildes Online, tá certo? E aí, Correntina? www.bahiacds.com.br. Eu pensei em lhe falar, quase fui lhe procurar, mas evitei e aqui fiquei, sofrendo tanto a esperar que um dia você por fim talvez voltasse pra mim. Mas me enganei, então eu vi o longo tempo que perdi. E agora eu não sei mais porquê, não consigo lhe esquecer. Eu quero lhe pedir para deixar, pelo menos lhe encontrar, para dizer que errei. Mas se você me aceitar, vou prometer começar um grande amor que por tão pouco acabou. Agora eu não sei mais porquê, não consigo lhe esquecer. Eu quero lhe pedir para deixar, pelo menos lhe encontrar, para dizer que errei. Mas se você me aceitar, vou prometer começar um grande amor que por tão pouco acabou, que por tão pouco acabou.
MC Confeitaria Artesanal, localizado na Rua São Francisco, número 130, em Humildes, sob a direção de Nise. Especialidade em bolos para aniversário, casamentos, batizados e formaturas, doces finos e tradicionais, salgados com recheios variados, kit festas e cesta de café da manhã, rocamboles, doces e salgados, bolos tradicionais. Todo final de semana temos delícias disponíveis e realizamos entrega em domicílio. Tele WhatsApp 75992874815. MC Confeitaria Artesanal. Sabor e qualidade para todos os momentos. Agradecemos a sua preferência. Venham conhecer em Humildes a Charles Calçados. Calçados para toda a família, masculino, feminino e infantil. Compras à vista no Pix ou no cartão de crédito. Situada ali na Rua São Salvador, número 29, em Humildes, em frente a Juca Eventos. Tele WhatsApp é o 759-8227-2455. No Instagram, @Charles Calçados. Não percam e venham conhecer. Hello, hello, do you need me? Você merece mais conforto e segurança, e é por isso que aqui, no Lab Santana, homens e mulheres podem fazer seus exames médicos com rapidez e facilidade com pagamento. Parcelado ou condições especiais em até 6 vezes. Temos combos exclusivos para manter sua saúde em dia. Agende agora mesmo o horário pelo WhatsApp 991670156. Lab Santana, cuidando da sua família há 40 anos. Quem cultiva a semente do amor, é que dentro não se apavora. Se na vida encontrar desamor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva Alan das Lajes, qualidade e confiança para a sua construção. Peça agora mesmo sua laje ou faça seu orçamento pelo telefone 759-9208-7119. Eu falei 759-9208-7119. E visite a loja na Rua do Cajueiro, número 90, em Humildes. Garantia de bom atendimento, preço justo e entrega rápida. Alan das Lajes, não percam tempo e venham conferir. chuva só vem quando tem que molhar. A vida é preciso aprender. Boa noite de estrelas, saímos pra passear, de postada chapa. Alô, alô, Humildes e região. Chegou a hora de lançar bem. Sabe onde? Na Padaria Lance Bem. Lá tem pão quentinho, bolo fofinho, salgados fritos e assados de dar água na boca. E aquele café especial que você merece. E tem mais, o famoso pão de dogão. Pão de hambúrguer fresquinho e os melhores salgados para a sua festa. Com sabor garantido para seus convidados. Localizada na Rua Cônego Olímpio, próximo ao Parque Vitória, em Humildes. Siga no Instagram, @LanceBemOFC, Padaria Lance Bem. Você vem lançar bem. Alô, Humildes e região, venham conhecer o Salão Iris Melo, vizinho à RM Cerqueira Materiais de Construção, próximo ao Parque Vitória, em Humildes, Rua Cônego Olímpio, número 219, dispondo de hidratação capilar, corte moderno, escova e pintura, luzes e progressiva, botox capilar, manicure e pedicure, com ispa nos pés, design de sobrancelhas, colocação de cílios postiços e muito mais. Atendimentos das 8 horas da manhã às 18 horas. Agende agora no WhatsApp 759-9288-3395. Agende esse horário e saia ainda mais linda do Salão Iris Melo. De caçador, que tentação. E a morena me beijando feita E a pega. lua malandrinha pela brechinha. Baby, baby,
WR Autopeças. Lá você pode encontrar peças, acessórios, baterias, óleo, produtos para o sistema de arrefecimento e higienização do seu carro, com ótimos preços e qualidade garantida. Não deixe para depois. E mais, só na WR Autopeças você tem descontos diários de até 20%. Na compra da troca de óleo completa, você estoura um balão e ganha prêmio. Venha nos visitar. Aceitamos Pix e todos os cartões de crédito. Estamos localizados em Humildes, na Rua A, loteamento Agnello Costa, número 75. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 759-9822-2975 ou ligue 753486-8340. Siga-nos no Instagram, @WR_auto_peças. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. JA Materiais de Construção, tudo que você precisa em um só lugar, oferecendo uma grande variedade de produtos para construção civil, incluindo materiais de construção em geral, ferramentas manuais e agrícolas, ferragens e itens para pintura, parte elétrica e hidráulica, encanação, chaves multiuso para diversas aplicações, uma linha completa de óleos para motores, perfumaria automotiva, e tem mais, eletrodomésticos, colchões, cama-box, mesas plásticas e cadeiras. Pensando em fazer aquele churrasco? Temos churrasqueiras, panelas de alumínio batido e muito mais. Venha nos visitar. Estamos localizados na BR-101, próximo ao Trevo de Humildes. JA Materiais de Construção e Ponto da Churrasqueira. Não percam tempo e venham conhecer. Posso em minha vida enxergar. Vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. A sua rádio. Quem conhece não discute, que o quiosque do Juca Eventos oferece o melhor para seus clientes. Lanches rápidos, uma completa linha de bebidas e petisco de dar água na boca. Aos fins de semana, tem galinha de quintal, mocofato, feijoada, caldos e muito mais. Venha para o quiosque do Juca Eventos, na Praça da Matriz em Humildes, com espaço aconchegante e bem localizado para um bom encontro com amigos e familiares. Com Juca Eventos você pode fazer locação de tudo, mesas, cadeiras e espaço para eventos em geral. Contato no Telewatts é o 75999988663. Menor preço e qualidade. GWB, materiais elétricos, manutenção em transformadores, equipamentos elétricos e automação industrial. GWB, materiais elétricos, Rua Cônego Olímpio, número 57, aqui em Humildes. Telefone 3683-1153. 5 da manhã, o dia amanhecer. Da pista ainda tem cavalo. Ponto do Frango, lá vocês podem comprar frango abatido na hora e bem fresquinho. O Ponto do Frango fica localizado na segunda travessa Joselito Amorim, número 17 em Humildes. O telefone é o 759-9992-7668 e também atende pelo WhatsApp. Ponto do Frango, este eu recomendo, vocês não podem perder. Direção de senhor João da Galinha. A nossa música, lembrei. Chorei, 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 chorei. Saudade da minha morena, chorei. A Associação de Líderes Evangélicos do Distrito de Humildes, Feira de Santana, ALED, convida você e sua família a participarem da Marcha para Jesus, no dia 20 de setembro, às 15 horas. Presenças confirmadas: Banda Atalaias do Rei e Harpa de Davi. Ministrando a palavra de Deus, pastor Adenilson Evangelista.
Costa, presidente executivo da Adebrais Piracicaba. É no dia 20 de setembro. Saída do trio elétrico será no conjunto Agnello Costa, às 15 horas. Convide os seus amigos e suas amigas e participe da grande marcha para Jesus em Humildes, dia 20 de setembro. Organização ALED, Associação de Líderes Evangélicos do Distrito de Humildes. Apoio Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Prefeito José Ronaldo e Vereador Zé Curuca. Negue o seu amor, o seu carinho. Diga que você não me esqueceu. Disse machucando com jeitinho. Esse coração que ainda é seu. Diga que meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi minha um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Eu hoje vou sair procurar você para ficar comigo. Eu hoje compreendi que é muito triste a solidão de quem não tem amor. Cansei de ser escravo do orgulho, agora resolvi buscar você pra mim. Que não suporto mais ficar aqui ao esperar você voltar pra mim. Você não pode imaginar meu sofrimento, porque seu rosto não me sai do pensamento. Sei que você não vai voltar, me cansei de tanto esperar. Agora vou sair e vou buscar você de novo para mim. Para mim. Para mim. Lembro o olhar, lembro o lugar, seu rosto amado. Lembro o sorriso e um paraíso que tive ao teu lado. Lembro a saudade que hoje invade os dias meus. Para o meu mal, lembro afinal de um triste adeus. Sou agora no mar desta vida, num barco a vagar. Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso? E aquele lugar? Eu devia sorrir, devia
para o meu padecer oculta, mas diante de tantas lembranças me ponho a chorar. Sou agora no mar desta vida, num barco a vagar. Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso? E aquele lugar? Eu devia sorrir, eu devia para o meu padecer oculta, mas diante de tantas lembranças me ponho a chorar. Nailton Santana. Daí, maravilha, humildes, 9 horas e 43 minutos, 9 horas e 43 minutos, seu portal de comunicação Humildes Online, eu daqui, você daí, antenado, plugado, sintonizado. Vamos às notícias de hoje. Bom, são 9h44, 9 horas e 44. Mandar um alô à nossa amiga Regina do Bar Laguna. Alô, Regiane, aos netos de Regina, netos e netas, né? Que tá ligada com a gente. Obrigado pela audiência. 9h44. William Santana grava CD em Feira de Santana com participações de Nadson Ferinha, Teuzinho e Unha Pintada. No próximo dia 17 de setembro, às 16 horas, na área externa do Santuário dos Capuchinhos, em Feira de Santana, será palco de um momento histórico. A gravação do DVD Cantando para Deus, projeto ousado e inspirador, idealizado pelo sergipano William Sanfona, traz ao mesmo tempo ao palco grandes nomes do Arrocha para interpretarem músicas católicas em um formato jamais visto. Entre os convidados estão Unha Pintada, Ju Marques, Nadson Ferinha, Teuzinho, Ana Catarina, Micael Santos, Luanzinho Moraes, Rafinha Big Love, Kiko Chicabana, entre outros. Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, milhões de visualizações no YouTube, milhões de streams de suas músicas, William Sanfona se destaca por um forró de sanfona e espiritualidade. No DVD, Cantando para Deus, ele rompe barreiras ao convidar vozes consagradas do Arrocha para cantar louvores, tornando esse projeto que quebra paradigmas. Abre aspas, eu não queria chamar apenas cantores católicos, porque não haveria novidade. Liguei para a Unha Pintada, que topou na hora, e a partir daí outros nomes se juntaram, não recebi nenhum não. Todos entenderam a proposta e aceitaram cantar para Deus. Essa ideia nasceu em oração e foi pensado para alcançar quem não gosta da igreja. Para alcançar quem não está na igreja, desculpe. É como uma parábola da ovelha perdida. Precisamos ir atrás de quem está longe de Deus, explicou o William. Então tá aí. Essa missão começou de forma inesperada após uma missa. O William gravou um louvor em ritmo de forró com a sanfona e publicou nas redes sociais. O vídeo viralizou no TikTok, depois gravei uma outra e viralizou também de novo. A partir desses vídeos estou aqui até hoje e é um projeto que é meu, que não é meu, desculpe, é de Deus. Toda a minha história é muita de oração, afirmou aí. O William, não é Santana, é o William Sanfona, viu, gente? Na hora aqui eu tenho um amigo que chama William Santana e acabei aqui dando esse tchutchu aqui com vocês. Bora, meu amigo Léo Porto, falar com a gente. Vamos lá. Roubo de joias. Polícia desmantela esquema que envolvia programa de TV e receptadores em 3 estados. Família reconhece joias roubadas sendo vendidas ao vivo em programa de TV. Investigação revela a rede de receptação que liga São Paulo, Minas Gerais e Paraná. A polícia desmantelou em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, um esquema de roubo de joias milionário, que atuava em 3 estados.
Ladrões invadiram a casa na cidade, renderam a família e levaram todas as peças de um cofre. Semanas depois, a dona da coleção viu os itens roubados sendo vendidos num programa de TV. Na última quinta-feira, dia 4, a polícia prendeu Diego de Freitas, conhecido nas redes sociais como Diego Ouro, em uma casa de alto padrão na cidade, ostentando viagens internacionais e acessórios de luxo. Diego foi surpreendido pelos agentes e detido sem roupa. Essa prisão foi a peça-chave para esclarecer a série de crimes iniciado há 3 meses antes. De 16 de maio, 3 homens invadiram uma casa em Ribeirão. Após a primeira tentativa frustrada, eles retornaram no dia seguinte, cortando a cerca e invadiram o imóvel, onde estavam 4 pessoas, um casal de idosos e o filho de uma funcionária. Segundo as vítimas, os criminosos sabiam exatamente o que procurar: joias. Eles perguntaram direto onde estava o cofre, contou o proprietário. A surpresa quando a esposa da vítima reconheceu o colar sendo vendido ao vivo em um programa, 1001 Noites, especializado em joias. A família passou a acompanhar o programa e identificou outras peças roubadas sendo comercializadas. Foram levadas cerca de 300 peças e 8 relógios da marca Rolex, incluindo um colar de ouro e diamante com o símbolo do Espírito Santo, comprado há mais de 20 anos. Para confirmar a suspeita, compraram 8 joias que acreditavam ser suas. As peças foram entregues pessoalmente por um funcionário do programa, com nota fiscal e certificado de garantia em nome da empresa. Não é coincidência, as joias estavam sendo vendidas no mesmo lugar onde eu costumava comprar, disse a vítima. Rapaz. Bom, trocando em miúdos, essa matéria, inclusive, né, sobre essas joias, tem uma matéria que saiu no Fantástico ontem. Já estamos de volta com o Jornal é Notícia. Voltamos a apresentar o Jornal é Notícia. Esqueça o Jornal é Notícias. Esqueça. Bom, essa matéria que saiu ontem no Fantástico, bombástica, eu quero trazer aqui para os ouvintes, vocês acompanhar, sobre esse deputado, né, que era suplente e acabou assumindo uma cadeira lá após um dos deputados ser chamado para assumir uma secretaria, mas é uma coisa mesmo, vamos ver, você vê o tamanho da situação que tem esses envolvimentos todos aqui, e que ontem teve uma matéria no Fantástico. Por uma operação da Polícia Federal que investiga a negociação nos Estados Unidos de presentes luxuosos recebidos por Jair Bolsonaro quando era presidente. De acordo com a lei... Tem nada a ver isso aqui, velho. Ô, Jesus amado. Não é, as joias não são essa não, minha amiga. Ô, Jeová Deus, meu Pai eterno. Era outras joias, né? Eu acabei aqui pagando esse mico aqui. Geral. Não era joias em relação à situação do presidente. Foi uma outra joias. Só porque eu quero, eu não vou encontrar aqui agora. Enfim, essa matéria saiu ontem no Fantástico, né, sobre essa questão do envolvimento desse deputado estadual lá do Rio de Janeiro, num grandioso esquema. Deixa eu ver se eu tenho algo aqui. Os alvos, então, esse deputado estadual, TH Joias, que não é a primeira vez que ele é envolvido, né, que ele é alvo de uma operação por suspeita de ligação com o tráfico de drogas. De acordo com essas investigações, então, além do TH, também tem outros agentes políticos, públicos e até policiais envolvidos nesse esquema de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e de armas.
armas. Já então essa investigação apontou que ele teria intermediado um esquema para venda e compra de drogas, armas e até de um equipamento antidrone, que a gente sabe que tem sido usado diariamente durante as operações aqui no Rio de Janeiro. A polícia coloca ali uns drones para monitorar as ações do tráfico, né, os locais onde eles escondem drogas e armas, mas eles já estariam comprando esses antidrones para tentar dificultar aí o trabalho da polícia. Também já foi pedido o sequestro de bens aí dos envolvidos no valor que ultrapassa os 40 milhões de reais, além do afastamento imediato de todos os agentes públicos aí citados nessa operação, que acontece em vários bairros aqui do Rio de Janeiro. SBT News. Então tá aí a matéria, né? E a Polícia Federal tá em cima lá no Rio de Janeiro e tinha muitos assaltos a casas, né? Pessoas que compravam e depois iam ser roubadas. E o cara tinha endereço e já dizia, vai em tal casa assim. Viu? Pode chegar lá que você vai encontrar isso. Ah, Jesus amado. 9 horas e 53 minutos. Olha aí, um homem é preso após agredir um guarda municipal aqui na cidade de Conceição do Jacuípe. Aqui que eu falo pertinho da gente aqui, né? Aqui pertinho. Alô, para Mauri. Alô, Mauri da padaria. Alô, Adilane. Adilane faz unha, né? Tá aí na Rua do Cajueiro, em alta pressão, em alto volume. Bom, na tarde deste domingo, durante o desfile cívico de 7 de setembro no centro de Conceição do Jacuípe, um episódio de violência marcou o evento. De acordo com o boletim de ocorrência, um homem foi detido após desacatar, agredir um guarda civil municipal que trabalhava na segurança da solenidade. Ele estava montado num cavalo em meio à multidão, onde diversos alunos desfilavam, quando recebeu a ordem do grupo GCM, né, para descer e evitar riscos de acidente. Ele se recusou de forma agressiva a dirigir-se ao guarda com insultos, afirmando: "Você é homem com farda, tire a farda e vamos ver, e vamos resolver." Ainda conforme o registro, o cara que estava no cavalo partiu para cima do guarda municipal, agarrou pelo colete, derrubou no chão e chegou a morder o seu dedo, indicador esquerdo. Diante da agressão, a guarnição utilizou o uso progressivo da força e deu voz de prisão ao agressor, que foi conduzido à Delegacia Territorial de Santa Amaro para medidas cabíveis. O boletim de ocorrência também relata que foi expedida guia para exame de corpo e delito, tanto para o agressor quanto para o guarda envolvido. O desfile de 7 de setembro de Conceição do Jacuípe reunia estudantes, autoridades e famílias, e a intervenção do GCM evitou que a situação tomasse maiores proporções no meio da celebração cívica. O cara estava com um cavalo, né, no meio de todo mundo, e aí o guarda municipal disse: "Meu irmão, faça favor, velho, na moral, desça desse cavalo aí, maluco. Você pode trazer problema aí, velho, você pode trazer problema, tá ligado, velho? Entendeu, bicho? Não, não desço não. A rua é pública, não tem isso? Tem isso, né? Quando vai reprimir, meu irmão, a rua é pública. Eu cansei de ouvir isso. Né? Não tá gostando, não, é? Não tá gostando. A rua é pública. Eu guarda, rapaz, eu não tô afim de confusão, não. Eu só quero que você desça aí para evitar, porque tem muitas crianças aqui e tal. Meu irmão, já lhe avisei. Você tá tirando onda comigo porque você tá de farda, tá ligado, velho? Tira a farda que você vai ver. Tira a farda. Tire agora. Ele achou pouco, desceu do cavalo, pegou o cara, pegou pelo colete, deu uma rasteira, jogou no chão, mordeu o dedo indicador. Aí a guarda, né? Os companheiros teve que usar o uso da força progressiva para imobilizar o indivíduo, dar a voz de prisão e levaram para a delegacia de Santa Amaro para responder lá. Não poderia ter evitado essa confusão? Né? Meu Deus, meu pai. Olha, 2 pessoas morrem após batida entre carro e 6 motos na BA-504. Nossa, eu vi isso daí, hein? Caramba, velho. Desculpa, gente. 2 jovens morreram, outras 8 pessoas ficaram feridas após um grave acidente registrado na manhã deste domingo em um trecho da BA-504, entre os municípios de Alagoinhas e Aramari. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão envolveu um carro e 6 motocicletas. Com impacto, a parte da frente do automóvel ficou destruída e a maioria das motos saiu da pista. As vítimas fatais foram identificadas como Bruno Menezes Santos, 20 anos, e Jadson Santos Rocha, 24. A corporação não detalhou em quais veículos eles estavam no momento da batida.
Os corpos dos jovens foram encaminhados ao DPT da região para necrópsia. Não há informações sobre velórios e sepultamentos. Já os feridos receberam atendimento do Serviço 11 SAMU e foram levados ao Hospital Dantas Bião, em Alagoinhas. Os estados de saúde não foram divulgados. O caso foi registrado na Delegacia de Alagoinhas, que ficará responsável pelas investigações para apurar as circunstâncias do acidente. Na semana passada tivemos a morte dos meninos, né? Que aí chamou a atenção do Brasil inteiro, mas assim, a gente tem que entender também, de lamentar a morte daqueles jovens, que nós temos acidente com motos. Todos os dias morre gente de moto, meu irmão. Todos os dias tem acidente gravíssimos. Gravíssimos. Pelo amor de Deus. Bom, e o Bahia foi campeão do Nordeste. Ah, não gostou não, foi? Ah, eu pensei que você achou que ia passar em branco, foi? Você achou que ia ficar... Ah, você passou... Ah, você achou que ia ficar em branco, que a gente não ia lembrar do Bahia, não, rapaz. Ô, meu filho, meu Deus do... O que está acontecendo com você, painho? E logo sua notícia, rapaz. Ah, claro, meu filho, claro que sim, mas claro que sim. Nação tricolor, Bahia campeão, pentacampeão baiano. Cadê, rapaz? Ah, meu Deus do céu, cadê, painho? Não quero hino do Fluminense, não quero hino do Flamengo. Gabriel não botou esse hino do Bahia aqui, não, rapaz? Ai, pai, para. É brincadeira, maluco. Não é possível. Não é hino de Humildes, hino do São Paulo. Tem tudo quanto é hino aqui, viu? Não, mas eu vou achar. Eu sou teimoso. 9 horas e 59 minutos. 9 horas. Alô, Carlito do Coco, tá feliz com o Bahia, Carlito? Tá feliz? Eu tô, não vou mentir. Ah, eles estão dizendo assim, mas o campeonato não valeu nada. Como é que não valeu nada, rapaz, se todo mundo queria ganhar? Ah, porque pegou um time pequeno. Como é que pegou um time pequeno? O time que até um dia eliminou... Somos a turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos tem sem vibração. Vamos a Bahia, vamos ser a vencedor, vamos conquistar mais um evento. Bahia, 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 ouve essa voz que é seu alento. Bahia, Bahia, Bahia. Mais um Bahia, mais um título de glória. Mais um Bahia, é assim que se resume a sua história. Somos a turma tricolor. Bom, galera, o Bahia é bicampeão do Nordeste, Rogério Ceni, né? Se iguala a outros... O Bahia é pentacampeão e Rogério Ceni é bicampeão, iguala a outros 3 técnicos, além de ter repetido o feito de Evaristo de Macedo, que conquistou a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano em 2001, o técnico Rogério Ceni também se igualou aos técnicos com mais títulos do torneio regional da história. Ceni conquistou a Orelhuda pela primeira vez em 2019, comandando o Fortaleza, e chega ao bicampeonato se juntando a Artuzinho, Voivoda e Guto Ferreira. Artuzinho foi o primeiro a alcançar o bicampeonato do Nordeste. Ele foi campeão em 97 pelo Vitória e em 98 pelo América do Norte. Em seguida foi a vez de Guto Ferreira, que levantou a taça em 2017 pelo Bahia e em 2020 pelo Ceará. O argentino Juan Pablo Voivoda foi campeão 2 vezes, comandando o Fortaleza, 22 e 24. Ele foi o único que conquistou 2 títulos do Nordestão pelo mesmo clube. A lista de campeões da Copa do Nordeste ainda conta com outros 14 treinadores, todos com 1 conquista. Casos de Evaristo de Macedo, Bobô, Dado Cavalcante, que foram campeões com o Bahia nos anos 2001, 2002 e 2021. Então tem aqui uma lista de técnicos, né, que foram campeões, além de Artuzinho 2 vezes, Guto também 2 vezes pelo Bahia e Ceará, Artuzinho pelo Vitória e América do Norte, Juan Pablo Voivoda pelo Fortaleza em 22 e 24, e Rogério Ceni pelo Fortaleza em 19 e 25 pelo Bahia. Bobô em 2002, Celso Ruth
em 2000 pelo Sport, Dado Cavalcante 2021 pelo Bahia, Evaristo Macedo 2001 pelo Bahia, Eduardo Batista pelo Sport 2014, Eduardo Barroca 2023 pelo Ceará. Gilvanildo Oliveira 94 pelo Sport, Joel Santana 2003 pelo Vitória, Milton Mendes 2016 pelo Santa Cruz, Oliveira Canidé 2013 pelo Campinense, Ricardo Silva 2010 pelo Vitória, Ricardo Gomes 99 pelo Vitória, Roberto Fonseca 2018 pelo Sampaio Corrêa e Silas 2015 pelo Ceará. Então a torcida do Bahia em festa com esse título da Copa do Nordeste, viu? Pentacampeão do Nordeste. Sem muita conversa fiada. Mais um Bahia, mais um título de glória. Mais um Bahia, é assim que se resume a sua história. Somos a turma tricolor. Olha, e o Bahia é o segundo time do futebol brasileiro a chegar a 100 gols em 2025, viu? Com a goleada de 5-0, 5 sobre o Confiança, que oficializou a conquista do pentacampeonato do Nordeste. No último sábado, na Arena Fonte Nova, o Sport Clube Bahia chegou a 100 gols na temporada, se tornando o segundo time a alcançar a marca. O primeiro foi o Flamengo de Felipe Luiz, que tem 101 gols em 2025. No jogo de ida, o Bahia também goleou Confiança por 4-1, ou seja, conquistou o título com um placar agregado de 9-1. E atuando nos 2 jogos das finais com o time praticamente reserva. Thiago foi o grande destaque do jogo, de volta marcando um hat-trick, se tornando artilheiro do Nordestão com 6 gols. Abaixo do Bahia, aparece Fluminense e Palmeiras, ambos com 84. O time carioca é o próximo adversário do esquadrão em duelo das quartas de final da Copa do Nordeste, quarta-feira, às 19 horas, no estádio do Maracanã. Na ida, o time baiano venceu por 1-0 com gol de Luciano Juba e tem vantagem do empate. Falar em Luciano Juba, quem está de saída do Bahia é o Lúcio Rodrigues, viu? Uma venda milionária que o Bahia pode vender aí, o Lúcio Rodrigues, por 120 milhões de reais. 139 milhões. O Bahia está perto de vender Lúcio Rodrigues para a Arábia Saudita. O Sport Clube Bahia encaminhou a venda do atacante Lúcio Rodrigues para o Neon da Arábia Saudita, que subiu à primeira divisão recentemente. De acordo com o GE Globo, o clube saudita ofereceu 22 milhões de euros, cerca de 139 milhões de reais, e deve sacramentar o negócio em breve, se tornando a maior transação do futebol nordestino. O clube saudita aceitou pagar à vista 20 milhões de euros, cerca de 126 milhões de reais, para ficar com o atacante uruguaio, e 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, em bônus por produtividade, que corresponde ao dobro do que o clube baiano pagou pelo uruguaio. O Bahia ainda terá direito a 25% de uma futura venda, né? Então tá aí o Bahia vendendo o Lúcio, né, por 139 milhões e ainda tendo um bônus aí para a futura venda. Fala, meu amigo Leopoldo, tem alguma notícia aí do Esporte Clube Vitória? Vamos lá. Fortaleza e Vitória, rivais contra o Z4, estão entre os piores mandantes e visitantes da Série A. Times se enfrentam na tarde deste sábado no Castelão pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro, do outro, o terceiro pior visitante, em busca de uma reação ao retorno. Fortaleza e Vitória, adversários deste sábado no Castelão, precisam melhorar os números para escapar do rebaixamento na competição. O Leão de Pici vive situação pior que o Vitória. Com 15 pontos, o Fortaleza amarga o penúltimo lugar na Série A, porque venceu apenas 3 jogos e empatou 6. Perdeu 12 com 20 gols marcados em 34 sofridos. O aproveitamento é de 23%. Quando joga como dono da casa, e o time vermelho, azul e branco, também detém a 19ª posição por pior colaboração, com 11 pontos oriundos e 3 triunfos.
2 empates e 6 derrotas. O desempenho de 33,3% é superior apenas à campanha do Lanterna Esporte. Fortaleza, que tem um jogo atrasado do primeiro turno, disputou contra o Atlético Mineiro pela 16ª rodada. Ainda atravessa a pior sequência anual sem vencer do Brasileirão, com 6 partidas, 5 derrotas e 1 empate, e não pontuou no segundo turno. Já o Vitória também já está na zona de rebaixamento, mas na 17ª colocação, com 22 pontos, conquistados com 4 triunfos, 10 empates e 8 derrotas, 33% de aproveitamento. São 19 bolas na rede a favor e 32 contra. No retorno, o time baiano soma 4 pontos. Vitória, você tem que ganhar para escapar, senão a gente se ferrou. Bom, são 10 horas e 8 minutos. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro é sábado, né? Que tem Grêmio e Mirassol às 16 horas na Arena Grêmio, no Castelão, Fortaleza e Vitória. Jogo difícil, né? As equipes estão ali disputando o mesmo espaço, que é a zona de rebaixamento, e ambos querem sair. E aí não tem favorito. O Sport não vive um bom momento, o Vitória também não vive um bom momento. Teve uma vitória assim expressiva agora no último jogo contra o Atlético Mineiro, mas há de vir e de convir que o jogo lá contra o Fortaleza é um páreo muito duro e é um clássico nordestino. No Allianz Parque, no sábado às 18h30 tem Palmeiras Internacional. No Maracanã, sábado às 21 horas tem Fluminense e Corinthians. No Cícero de Souza Marques, domingo 11 horas Bragantino e Sport. Na Arena MRV, domingo 16 horas Atlético Mineiro e Santos. No Alfredo Jaconi, domingo 16 horas Juventude e Flamengo. No Morumbis, domingo 17h30 São Paulo e Botafogo. No São Januário, domingo, às 20h30, tem Vasco e Ceará. E na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, domingo, às 20 horas, Bahia e Cruzeiro. Né? Então, Bahia e Cruzeiro, grande jogo aí. E o Bahia também disputando ali, palmo a palmo com o Cruzeiro, ali o G4, né? Que tem Flamengo como líder, 47, Cruzeiro é o segundo com 44, Palmeiras é o terceiro com 43, Bahia o quarto com 36, Botafogo é o quinto com 35, Mirassol é o sexto também com 35. Na zona de rebaixamento, quem abre a zona de rebaixamento é o Vitória com 22 pontos. Lembrando que o Vasco é o 15º com 22, Santos é o 16º com 22. Abre a zona o Vitória com 22, Juventude é o 18º com 21, Fortaleza é o 19º com 15 pontos e Sport é o 20º com apenas 10 pontos. Falando em esportes, galera, esportes, você acompanha todo o que você quer sobre esportes com Jailson Santos, Ronaldo Alves, Gabriel Santana, na Mix Bahia FM, Portal Humildes, 98.9, tá certo? E aqui no nosso portal também você fica ligado e antenado, tá certo? Daquele jeitinho. Nailton Santana. Bom, e ontem eu estava acompanhando a montaria, né, que foi a organização de Gago Sonorização, a galera massa, que a gente saiu aqui em percurso, saindo da Praça da Matriz, onde teve a tradicional oração dos Cavaleiros Amazonas, né? E passou pelo Bar de Pitu, passou pelo Almeida, depois esteve lá em Raimundo Bispo, no Pau Seco, onde foi bem recebido por toda a família lá, e depois seguimos para o Bar de Vula, onde houve o encerramento da primeira montaria entre amigos, com a organização de Gago Som, e o evento teve apoio do futuro deputado estadual João de Furão, né? João de Furão, que é um prefeito de Conceição da Feira, vem fazendo um excelentíssimo trabalho lá em Conceição da Feira, sendo um prefeito com aprovação de mais de 96%. Então, não é à toa que um prefeito tem 96% de aprovação, tem que ser uma pessoa que faça uma gestão realmente, né, digna, que a cidade merece, e ele vem fazendo com certeza, por isso que tem essa aprovação enorme. E o ano que vem, né, provavelmente, é um pré-candidato a deputado estadual para representar não só Conceição de Jacuípe, mas toda a região aqui do Recôncavo, Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos, Amélia Rodrigues, enfim, as cidades aqui do Recôncavo, e nos bem representar. Então, quero mandar um abraço ao prefeito João de Furão, lá em Conceição da Feira. E o nosso futuro deputado federal também, que apoiou o evento, o Zé Chico. Um abraço, Zé Chico, né? Que já foi suplente de senador e agora pleiteia aí uma vaga para a Câmara Federal. Galera,
É o seguinte, são exatamente 10 horas e 12 minutos. Quero mandar um alô para o meu amigo João Agripino, que amanheceu tranquilo ontem, hoje, o Bahia campeão baiano, né, João? Campeão do Nordeste. E João tá tranquilo, em paz, né? 10 horas e 12 minutos, eu vou ali e já volto. Desse jeito, só você sabe fazer. Olhos nos olhos, tanta vida pra viver. Charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe abrir. Só assim que eu consigo descobrir como é gostoso entregar e te sentir. É quando se ama, a gente finge que não vê, e o tempo passa mais um pouco de você. Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim. E amanhã, quem sabe a gente outra vez, só mais uma vez. Amanhã talvez, só mais uma vez. O amor que a gente fez, só mais uma vez. Amanhã talvez, só mais uma vez. O amor que a gente fez. Olha, gente, esse é o grupo Vira e Mexe, mexendo com você. Lembrando o telefone para contatos 75-421-9100 ou 9122-1597. TS Produções. Quando se ama, a gente finge que não vê, e o tempo passa mais um pouco de você. Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim. E amanhã, quem sabe a gente outra vez, só mais uma vez. Amanhã talvez, só mais uma vez. O amor que a gente fez, só mais uma vez. Amanhã talvez, só mais uma vez. O amor que a gente fez. O homem do campo em Humildes tem a Farmazém, a sua casa do farelo. Insumos agrícolas,
farelos, rações em geral, sementes, adubos, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e uma linha completa de ferramentas, como enxadas, foice, pás e muito mais. E mais, venha nos fazer uma visita e conhecer também a nova loja Farmazém Ferragens. Temos tintas, materiais de limpeza, ferragens, acessórios para serralheiro, material elétrico, material de limpeza e muito mais. Venha conhecer as lojas Farmazém, ali na Praça Capitão Costa, em Humildes, próximo ao abrigo, Ponto das Vans. Telewatts 754141 1652. Eu falei 754141 1652. Farmazém, a sua loja em Humildes. Não percam tempo e venham conhecer. Sufocar meu coração e nessa casa tem goteira. Pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim, mas nessa casa. Alô, Humildes e região. Depois do grande sucesso das promoções da Farmácia do Povo, a população pediu e está de volta. Farmácia do Povo, a farmácia que dá remédio de graça, com grande variedade de medicamentos e descontos especiais feito para você e cobrindo qualquer orçamento. Preços baixos que cabem no seu bolso, em leites, fraldas, fofuras e muito mais. Farmácia do Povo, a farmácia que dá remédio de graça com toda a loja em até 6 vezes no cartão. Localizada ali na principal Cônego Olímpio, ao lado da delegacia da Polícia Civil em Humildes. Não percam tempo e venham conferir. WR Autopeças oferece os melhores serviços para seu veículo. Lá você pode encontrar peças, acessórios, baterias, óleo, produtos para o sistema de arrefecimento e higienização do seu carro, com ótimos preços e qualidade garantida. Não deixe para depois. E mais, só na WR Autopeças você tem descontos diários de até 20%. Na compra da troca de óleo completa, você estoura um balão e ganha prêmio. Venha nos visitar. Aceitamos Pix e todos os cartões de crédito. Estamos localizados em Humildes, na Rua A, loteamento Agnello Costa, número 75. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 759-9822-2975 ou ligue 753486-8340. Siga-nos no Instagram, @WR_Auto_Peças. Acabou o gás, ligue já pra Ultragás. O botijão azul que você pode confiar. É 991461754, é Ultragás. Acabou o gás, ligue já pra Ultragás. Um botijão azul que você pode confiar. É 991461754, é Ultragás. Ultragás em Humildes, a distribuidora é a Lua Gás. Peça aqui, peça o melhor botijão do mundo. Ligue agora 75991461754 ou 999646670. A Ultragás fica no Parque Vitória, em Humildes. – 5GX Telecom, a melhor conexão de fibra ótica em Humildes. A 5GX Telecom está trazendo a melhor internet em fibra ótica para você, com planos acessíveis e conexão ultra veloz. Agora você navega sem preocupação. Planos imperdíveis, 70 megas por apenas R$ 49,90, 200 megas por apenas R$ 59,90, 300 megas por apenas R$ 69,90, 400 megas por apenas R$ 79,90 e 600 megas de internet apenas
89,90. Vantagens da 5G X Telecom. Internet 100% fibra ótica, estabilidade e velocidade, planos que cabem no seu bolso e atendimento de qualidade. A 5G X Telecom fica localizada na rua principal Cônego Olímpio, em frente à quadra de esportes. Assine agora, telefone 981 90 29 33. Não percam tempo e venha para a 5G X Telecom e descubra uma nova experiência de internet. Venham conhecer em Humildes a Charles Calçados. Calçados para toda a família, masculino, feminino e infantil. Compras à vista no Pix ou no cartão de crédito. Situada ali na rua São Salvador, número 29, em Humildes, em frente a Juca Eventos. WhatsApp é o 759-8227-2455. No Instagram, @Charles Calçados. Não percam e venham conhecer. Hello, hello, do you need me? TL Cerqueira Materiais de Construção e Peças para Motos e Bicicletas. Lá vocês encontram cimentos, tintas, massas corridas, telhas de eternite, blocos e muito mais. Também trabalhando com manutenção da sua bike. A TL Cerqueira Materiais de Construção fica situada na Travessa Joselito Amorim, número 206, em Humildes. WhatsApp é o 759-9210-8617. TL Cerqueira Materiais de Construção e Peças para Motos e Bicicletas, na direção de Tonho do Leite e Aline. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem. GS Serralheria. Fabricamos portões e gradeamentos em geral, com competência, pontualidade e responsabilidade. GS Serralheria. Faça seu orçamento agora mesmo, sem compromisso, pelo WhatsApp 759-9112-3958, 99112-3958. Pensou em portões? É com a GS Serralheria. Nailton Santana. Olha, Ouro Humildes, 10 horas e 25 minutos, 10 e 25, eu daqui, você daí, antenado, plugado, porque nós somos a melhor e ponto, sem muita conversa fiada. É o seu portal Humildes Online. Tem algum aí, meu amigo Leopoldo? Vamos lá. Pix parcelado. Banco Central divulga regra ainda em setembro, que trarão maior transparência na contratação. A ideia do Banco Central com a regulação é implementar uma padronização mínima de experiência que incorpora princípios de educação financeira e a maior transparência na contratação. O Banco Central confirmou que anuncia ainda em setembro as regras de padronização do chamado PIX parcelado, que será uma alternativa de empréstimo para 60 milhões de pessoas que atualmente não têm acesso a cartão de crédito. A ideia do Banco Central, com a regulação, é implementar uma padronização mínima de experiência, que incorpora princípios de educação financeira e a maior transparência na contratação. O parcelamento por meio do PIX já é ofertados por várias instituições financeiras, uma linha de crédito formal, mas o Banco Central vai padronizar a partir deste mês as regras
que tende a favorecer a competição entre os bancos. Isso, o Pix parcelado, vai estimular o uso do Pix no varejo para compras de bens e serviços, e especialmente aquelas que têm valor mais elevado que demandam esses tipos de parcelamento, disse o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em junho deste ano. Ao comprar o produto com um cartão de crédito parcelado, há casos em que são cobrados juros. O valor do produto é diferente daquele com o pagamento à vista. Em outros casos, não há cobrança aparente de juros, embora especialistas argumentem que eles geralmente estão embutidos no preço final dos produtos e serviços vendidos. Cara, é uma coisa boa, né? Trocando em miúdos, o governo está lançando um projeto aí que o seu celular, seu Pix, vai ser como se fosse um cartão de crédito, né? Provavelmente deve haver algum acréscimo, a depender da loja que você compre aí, quantas vezes você for dividir, e você vai dividir no Pix. Como é que você quer? Não, eu vou dividir aqui no Pix. Aí você divide, sei lá, digamos que você compra um sapato de R$150. Aí divide para 3 de 50. Vai entrar ali 50 na hora que você vai pagar, ou a depender da loja daqui a 30 dias, ou vou marcar uma data, vai agendar uma data. Acredito que a maioria das lojas vai querer que você dê logo um percentual e dividir o restante. Não, 30 mais 30, como se fosse um cheque pré-datado, mais ou menos isso, né? E a expectativa é que tenha também ali um adicional, né? Deve ter um percentual, porque banco, você sabe, o banco não pede nada para ninguém, né? Mas a loja pode, de repente, já embutir o valor. Não. Tem loja que é assim, né? A vista é 50. A prazo é 55, para dividir para 3 vezes. Quer dizer, ela está dizendo que o juro já está ali embutido indiretamente, né? E tem essa jogada aí. Então, é uma nova modalidade de compra que você vai ter, que é o Pix parcelado. Tá certo, gente? Essa é a grande novidade que vai ser lançada logo aí, em breve. Gente, são 10h29. Hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro. Nós vamos encerrar o programa, também aqui desconectar com a nossa rádio lá em São Gonçalo dos Campos, o meu amigo Soares, da Tijolo Web FM. Vamos se despedir, meu amigo Léo Lobo. Vamos lá. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Você que nos assiste, você que nos ouve, voltaremos amanhã às 9 horas em ponto. E deixando bem claro, somos a melhor ponto final, tá? Sem lelê, sem lalá. Galera, muito obrigado pela sua audiência, dizendo sempre que, pelo amor de Jeová, minha mãe, pelo amor de Deus, intercede por nós em cima, porque aqui o bicho está pegando. Mas quem tem a mãe de Deus tem tudo, e ela vai interceder com certeza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, bom dia e até amanhã, viu? Já fui. Valeu! 10h30. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de outro cometa. Digo que não me surpreendi